Olá, hoje meditaremos sobre o tema o senhorio de Cristo. Nós vivemos em uma época onde as pessoas estão muito centradas em si, onde as pessoas procuram viver para o seu agrado, pouco se importando com o próximo. Podemos afirmar que vivemos em um mundo hedonista, onde o centro da vida é o prazer, não importando as suas consequências. Em 2 Timóteo 3, versículo 4, Paulo nos alertou que nos últimos dias seriam assim. Os homens seriam mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Como estamos vivendo diante dessas circunstâncias atuais? Quem está no centro de sua vida? Para quem você está vivendo? O nosso país é considerado um país cristão. Porém, de acordo com as Escrituras, a palavra de Deus define como é a vida de um verdadeiro cristão. E uma das evidências principais é que Cristo deve ser Senhor em sua vida. A vida dos homens e mulheres do início da igreja eram marcados por terem uma vida centrada em Cristo. Aliás, esse é o primeiro requisito para ser um discípulo de Cristo. Pois em Lucas 19, 23, o próprio Senhor Jesus disse, e o contexto ali ele falou, após a multiplicação de pães e peixes, uma grande multidão então o seguia, ele então fala a realidade da vida cristã. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Hoje meditaremos sobre essa evidência, ter Cristo como centro em sua vida. Em nossos dias é visível, é notável a rejeição dos valores eternos. Os valores eternos em nossos dias têm sido deixados de lado. Onde o centro de tudo é o homem. Onde a grande doutrina chamada de hedonismo reina de forma geral. Cristo tem sido tirado da maioria das músicas consideradas cristãs. Cristo tem sido deixado de lado nas pregações consideradas cristãs. Ele é o centro. No livro de Colossenses, somente no capítulo 1, nós temos várias afirmações sobre a pessoa e obra do Senhor Jesus Cristo, afirmando que ele nos libertou, ele nos perdoou, ele é a imagem do Deus invisível, nele foram criadas todas as coisas, tudo foi criado por ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Resumindo, todas as coisas só existem porque Cristo, então, existe. Nele tudo subsiste. Talvez você até o conheça intelectualmente. E a melhor pergunta nesse momento é: Cristo é o centro em sua vida? Sua vida é motivada pela pessoa de Cristo? Quem é o motivador maior em sua vida? Muitos são aqueles que usam o nome dele em seus lábios. Lembra-se que na época de Jesus, muitos então falavam até o seu nome, pronunciavam o nome de Deus. Mas Jesus disse: vocês honram-me com os lábios, mas o seu coração está distante de mim. E a nossa geração não é diferente. Muitos até usam o nome dele. Muitos então colocam adesivo no seu carro ou um versículo das Escrituras. Não é pecado, não é errado. Alguns até colocam na porta do seu comércio. Mas o erro é que às vezes nós temos ele em nossos lábios, mas não estamos tendo Cristo em nossas vidas. Será que ele vive em você? Eu gostaria de colocar diante dos seus olhos a proposta de Cristo, conforme as Escrituras, a proposta de vivermos centrado nele. A 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 15, eu vou citar, diz que ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aqueles que por eles morreu e ressuscitou. Em Filipenses 1, versículo 21, Paulo ainda diz que, portanto, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. A minha vida, o meu viver, não é para mim. Paulo disse: o meu viver é Cristo
E o morrer para mim, eu estarei lucrando, porque eu estarei então na presença de Cristo. Essa é a explicação desse versículo. Também em Gálatas capítulo 2, versículo 20, o mesmo apóstolo Paulo, ele diz: logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Essa é a proposta de Cristo, é que você creia e viva uma vida a qual você crê. Você crê em Cristo, então você viva para Cristo, não para você. Essa é a proposta de Cristo, conforme estamos vendo então nesses versículos. Então, para que Cristo seja o Senhor, seja o centro em sua vida, é preciso que você não atrapalhe. É preciso que você dê lugar a Ele em sua vida. É preciso que você deixe Cristo reinar e permita então que Ele governe a sua vida. O versículo que eu acabei de citar, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Para que digamos Cristo vive em mim, é necessário que o eu esteja no seu devido lugar. Nós enfrentamos um inimigo grande. Talvez você esteja pensando que é Satanás. Sim, ele é um dos nossos inimigos. Mas um dos grandes inimigos quanto a viver em Cristo, centrado em Cristo, o maior inimigo é você. Somos nós mesmos, somos esse inimigo. Lutamos constantemente contra os nossos pensamentos, contra as nossas próprias ideias, nossas próprias ideologias. Nós temos um inimigo, somos nós mesmos. A maior descoberta que o homem pode fazer é descobrir então que o seu maior inimigo, um dos seus maiores inimigos, é você mesmo. Certo missionário entregou-se completamente à obra de Cristo em uma ilha indígena bem afastada da sociedade. Ao fazer isso, esse missionário sabia muito bem dos riscos que poderia estar acontecendo. Ele poderia ser rejeitado por esses indígenas. Ele estaria também se afastando do mundo da tecnologia, da sociedade, mas ele estava entendendo o seu plano, o plano de Deus para a vida dele, que era então ser um missionário e então levar a mensagem de Cristo a outros. E ele entregou-se completamente, tendo Cristo no centro em sua vida, vivendo de forma humilde, deixando o eu de lado e vivendo uma vida integralmente na obra missionária. Os indígenas, então, por sua vez, o amaram, o receberam, o reconheceram como alguém que vinha alguém especial para eles, e ele viveu todos os dias da sua vida vivendo em Cristo e levando a mensagem em Cristo, não somente nos seus lábios, mas também em sua vida. Esse missionário, depois de um tempo, adoeceu, morreu, e os indígenas ali mesmo o enterraram. Depois de alguns anos passando, alguns missionários foram também àquela ilha trazer a mensagem, e então levaram a Bíblia, a palavra de Deus, assim como o missionário anterior, e começaram a falar sobre a obra de Cristo e o plano salvador dele, conforme as Escrituras. Os indígenas então começaram a pular, começaram a vibrar e começaram a dizer: nós o conhecemos. Ele esteve aqui entre nós, esse homem que você está falando. E os missionários então olharam uns para os outros e questionaram: mas como esse que nós estamos falando, ele viveu há 2000 anos atrás? E os indígenas então disseram: não, nós o conhecemos. Ele viveu aqui entre nós. Ele morreu aqui entre nós, nós o enterramos bem ali próximo. Essa história então nos ensina o quanto então estamos afastados da proposta de Deus para nós. O quanto nós, cristãos, ou aqueles que se consideram cristãos, o quanto estamos afastados da proposta que Deus tem para nós. Ele é Senhor. Ele deve ser o centro em nossa vida. Parece que com o passar do tempo, começamos a perder a direção principal da vida cristã.
começamos a desviar o olhar de Cristo, começamos a olhar para as coisas terrenas, passamos a olhar para as coisas materiais, começamos a ter como referência as coisas visíveis, as coisas passageiras, começamos a desanimar quando tiramos os olhos do autor da vida. Lembra de Pedro, caminhando sobre as águas? Tudo ia muito bem. Enquanto ele estava com os olhos fitos em Cristo, o Senhor Jesus disse: "Vem, Pedro", e ele começou a andar sobre as águas. Mas então ele começou a reparar na força do vento, ele começou a reparar então na força das ondas, e ele começou a submergir. Pedro começou a afundar. E a razão foi clara. Ele tirou os olhos de Cristo. Ele começou a olhar para as coisas visíveis que estavam ao seu lado e ele começou então a afundar, a submergir. Assim somos nós, crentes em Cristo desta geração. Muitos estão afundando. E muitos até amigos ainda nem colocou os olhos em Cristo ainda, estão ainda olhando na direção contrária. Mas para você que já iniciou a vida cristã, é um alerta para nós. Aonde estão os seus olhos? Aonde Cristo está em sua vida? Eu gostaria nesse momento de encerrar falando sobre os benefícios de termos a vida centrada em Cristo. E os benefícios e privilégios são muitos de termos Cristo como centro em nossa vida. E um desses benefícios é o testemunho para outros. Outras pessoas, então, podem ser impactadas através da sua vida, através do seu testemunho. Como também o contrário. Algumas pessoas, então, podem até se afastar, então, dessa graça de Deus por causa do seu mau testemunho. Mas um benefício, esse é um benefício importante, é que você tem uma vida centrada em Cristo, você terá um testemunho para dar para outros. A igreja no início, lá em Atos, vivia na direção correta, vivia então na direção de Cristo, pois em Atos 11:26 diz que em Antioquia foram os discípulos chamados de cristãos pela primeira vez. Cristão quer dizer pequeno Cristo, imitadores de Cristo. E naquela época, lá em Atos, em Antioquia, quando chamaram os discípulos de cristão pela primeira vez, era uma forma então de injúria, na forma pejorativa. Eles estavam querendo criticar os cristãos, chamando: olha ali, os cristãos. Em outras palavras, eles estavam criticando, mas teve algo bom, porque eles estavam vendo que eles estavam vivendo para Cristo. A sua vida não estava só centrada nas palavras, mas também eles estavam vivendo na vida diária a pessoa de Cristo. A sua vida, a vida dos discípulos estava centrada então em Cristo. Outro benefício de ter uma vida centrada em Cristo, além de ter um testemunho para dar a outros, é ter a certeza de paz nas aflições, o cuidado de Cristo constantemente. Lembra que ele mesmo disse, Jesus, em João 6:33, estas coisas vos tenho dito para que tenhas paz em mim. No mundo passareis por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Note que ele não promete que não teremos aflições. Teremos aflições, mas a promessa ele nos dará paz, ele nos dará força, ele vai nos dar ânimo nas aflições. Quando estamos centrados em Cristo, nós estamos então em paz. Ele promete exatamente isso. Não teremos aflições? Teremos aflições, mas ele nos promete que ele nos dá ânimo, nos encoraja nas aflições. O terceiro benefício que podemos ter com a vida centrada em Cristo é ter segurança eternal. Segurança de uma vida eterna prometida pelo Senhor Jesus Cristo. Romanos 8, versículo 1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Note, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Um grande homem de Deus disse: a única coisa que a morte pode fazer conosco é nos levar
a presença de Cristo. De fato, é isso mesmo. A única coisa que a morte pode fazer para nós é nos conduzir à presença de Cristo. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Amados e amigos, Cristo precisa ser o centro em sua vida. Não engane a si mesmo. Não viva para você mesmo. Tenha uma vida verdadeira, onde Cristo seja o autor, o regente, o centro, o autor da sua vida. Assim sejamos beneficiados por sua graça que nos foi dada na cruz do Calvário. Eu quero concluir com uma pergunta. Quem está governando a sua vida? É você ou o Senhor Jesus?